os dias difíceis vêm. Os dias difíceis chegam, queiramos ou não. E não adianta dizer, mas não merece ou merece. Porque dia difícil não é uma questão de mérito. Tem dia difícil que vem porque os dias são difíceis. Porque a vida é difícil. Porque o mundo jaz no maligno. Nem tudo que você enfrenta é consequência do que você semeia. Mas tudo que você enfrenta, conforme sua atitude, vai fazer você ter um tipo de colheita. Os problemas que vêm, eles não são apenas difíceis. Eles são momentos de decisão. Toda dificuldade que vem, ela envolve decisões. E as decisões que nós vamos tomar na hora das dificuldades, talvez sejam mais importantes do que vencer a dificuldade. Talvez as decisões que nós vamos tomar na hora de uma dificuldade, elas tenham mais importância para a nossa vida do que propriamente resolver aquela dificuldade. Às vezes, na hora de uma doença, um casamento é salvo. O mais importante que resolver o problema daquela doença era salvar aquele casamento, uma família permanecer unida. Era mais importante do que realmente ficar curado, às vezes, daquele problema ali, que poderia continuar enfrentando e tratando muitos anos. Na hora da dificuldade de Davi, ele tomou uma bifurcação, ele tomou um caminho. E essa decisão de Davi, nessa fase da vida que nós vamos estudar hoje, gerou 16 meses de desobediência na vida de Davi. E nós vamos entender hoje um pouco mais sobre esse processo. E o tema de hoje é decisões em dias difíceis. Por isso, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 27. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 27. Nós lemos assim: Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul, é melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aques. Cada homem levou sua família, e Davi suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, que fora a mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Aques: se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra, aonde eu possa viver, porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Naquele dia Aques deu-lhe Ziclague. Por isso Ziclague pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morava em um território filisteu durante 1 ano e 4 meses. E seus soldados atacavam os jerusitas, os gersitas, os amalequitas, povos que desde os tempos antigos habitavam a terra que se estende de sul até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois retornava a Aques. Quando Aques perguntava: quem você atacou hoje? Davi respondia:
o Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jerameel, ou o Neguebe dos queneus. Ele matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aques confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado do seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Gente, o que aconteceu aqui? Vamos tentar entender. Davi está sendo perseguido há anos. Chegou uma hora, ele cansou de fugir. Vocês lembram que ele havia poupado a vida de Saul? Pois é, ele já havia poupado a vida de Saul 2 vezes. Nós falamos aqui claramente da primeira vez, e teve uma segunda vez que Davi vai ao acampamento e pega a lança de Saul, e depois grita da montanha: Saul, procura tua lança aí. Olha aí os caras que tomam conta de você. Entrei aí e nem me viram. E o Saul fala: nossa, você poupou minha vida. Mas Saul não se arrepende. Ele está obcecado e ele quer matar Davi. E Davi não tem coragem de matá-lo, porque ele é um ungido de Deus. Davi entende: se Deus colocou, só Deus tira. E então agora Davi fala: não aguento mais fugir. E ele tem uma ideia. Qual é a ideia dele? Eu vou para a terra dos filisteus. É aquele povo que era o maior inimigo dos israelitas. Ele vai para lá e fala com um rei chamado Aques. Fala: olha, eu estou querendo morar por aqui, eu sou odiado em Israel, eu não tenho mais ambiente lá, o rei quer me matar, então eu não tenho mais afinidade com eles, eu quero viver com vocês aqui. E o rei fala: então tá bom, fica com a gente. E ele fala: olha, eu não queria ficar na cidade real, junto de vocês, posso ficar numa cidadezinha do ladinho aqui, dentro do teu reino? E então Ziclag é uma cidade onde ele se instala. E o que Davi faz? Ele ataca outros lugares, ele ataca outros povos, e ele ataca e ele toma o gado desses povos. Só que ele nunca ataca Israel, mas ele fala para o rei que ele ataca Israel também. E como que ele faz para ninguém contar para o rei que na verdade ele não tem coragem de atacar Israel? Ele mata todo mundo onde ele invade. Davi entra numa aldeia e ele mata homem, mulher, o que tiver na reta ele mata, para ninguém vir e contar para o rei filisteu que na verdade ele está atacando, mas só ataca outros povos, porque ele não tem coragem de atacar o seu próprio povo Israel. Ou seja, ele não odeia Israel, ou seja, ele não está conectado com o rei dos filisteus da maneira que parece. E Davi fica 16 meses fazendo isso. Até que chega um dia que o rei filisteu decide atacar Israel. Já é o capítulo 29 que eu não li. E aí ele vira para Davi e seus 600 homens e fala: olha, vem comigo, vamos para a guerra contra Israel, e você vai ser minha guarda pessoal. Davi podia falar não? Claro, rei, vou contigo. E Davi está indo com o rei filisteu e o exército filisteu para lutar contra o povo de Israel. Não dá para saber se Davi ia fazer isso mesmo. A gente só sabe que ele estava andando junto para lutar contra o povo de Deus, contra o seu próprio povo.
Olha que ponto a coisa chegou. Só que no meio do caminho, os generais filisteus viram para o rei e falam assim: seu rei, o que esse povo israelita está fazendo aqui? Aí o rei fala: o Davi é leal, o Davi está com a gente, o Davi é um dos nossos, nós podemos confiar. E então os oficiais do rei filisteu dizem assim: nós não confiamos. 16 meses que eles não falaram nada, agora eles abriram a boca: nós não confiamos. Na hora da guerra eles vão se unir ao exército israelita e vai ficar ruim para a gente. Nós não vamos na guerra junto com um israelita. Aí eles contam que matou Golias, que matou um monte de soldado nosso. Aí eles botaram para fora todo o histórico de Davi. Ninguém tinha esquecido, amigo. Eles mataram Golias, ele matou Golias, ele matou um monte de soldados nossos em guerras, e ele inclusive ganhou tanta guerra da gente, que as mulheres de Israel cantaram que Saul venceu os milhares e ele dezenas de milhares. Eles sabiam a história toda. Leia o versículo, capítulo 29, você vai ver esses detalhes todos. Olha que coisa incrível, estava tudo com eles, eles calados, mas na hora de uma guerra, eles soltaram o que realmente pensavam de Davi. E aí, quando eu olho para isso tudo, o que eu penso é que às vezes, nos momentos difíceis, para tentar resolver um problema, a gente só pensa no problema, mas não pensa nos novos problemas que a decisão da gente pode gerar. Um exemplo simples: o camarada está devendo 100 mil na empresa dele, ele vai no agiota, que fala para ele: eu te empresto a 10% ao mês. Mas para se livrar da dívida de 100 mil, ele faz uma dívida que vai gerar 1 milhão. E ele não percebe, está tão louco para se livrar de uma dívida de 100 mil, que está fazendo uma dívida de 500 mil, de 600 mil, de 1 milhão. E talvez com uma ameaça de morte. Ele está abrindo mão de uma dívida pagável por uma impagável, por uma institucionalizada, por uma desgovernada, por uma dentro das leis para uma fora da lei. Então, às vezes, no momento de dificuldade, nós tomamos decisões que vão gerar muito maiores dificuldades. E é por isso que a gente precisa saber se nossas decisões estão sendo corretas. E a pergunta para agora é: quando podemos afirmar que uma decisão tomada foi incorreta? Eu não sei que decisões você tomou recentemente. Eu não sei que caminhos você tomou recentemente. Eu não sei se você fez uma sociedade, eu não sei se você comprou uma casa, eu não sei se você mudou de emprego, eu não sei se você montou uma empresa, eu não sei se você abriu mão de um casamento, eu não sei se você começou um relacionamento, mas quando podemos afirmar que uma decisão tomada foi incorreta? Primeiro, quando nos acomoda em falsa tranquilidade. Davi estava há 16 meses, 1 ano e 4 meses, morando com os filisteus, achando que estava tudo bem, achando que ele era bem aceito, achando que ele era amigo do rei, achando que todo mundo ali já havia o aceito como parte da família dos filisteus. Mas no capítulo 29, se você ler comigo no versículo 4 e 5, diz:
Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: mande embora esse homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão à custa da cabeça de nossos homens? Não é ele Davi, de quem cantavam as danças? Saul abateu 10 de seus milhares, Davi suas dezenas de milhares. Os líderes filisteus estavam convivendo com Davi, mas com o pé atrás. 16 meses que Davi pensa que está tudo bem, não está nada bem. O caldo podia entornar a qualquer momento. Uma traição poderia acontecer a qualquer momento. Alguém poderia matar Davi a qualquer momento. Uma situação inesperada poderia acontecer a qualquer momento. Nada aconteceu com Davi, mas o risco estava do lado dele. 16 meses vivendo o risco e sem perceber. E você? Qual a sua realidade? Às vezes você aposta num negócio, num investimento, em um relacionamento perigoso. Às vezes você está vivendo agora uma amizade com alguém que te apresenta para todo mundo, com alguém que tem um network muito grande. Essa pessoa é perigosa. Você sabe que ela é perigosa, ela faz coisas erradas, mas você está vendo uma oportunidade de um negócio. Talvez ela possa te ajudar a conseguir alguma coisa. Talvez ela abra alguma porta para você, mas quando ela abrir a porta, o teu nome entra pela porta. Ela pega um dinheiro, ela pega um benefício, e é o teu nome que passa pela porta. E quando alguém for naquela porta, encontra você. As pessoas mais malandras do mundo são legais. As pessoas mais espertalhonas do mundo são gente boa. Os caras mais vagabundos que tem te trata que nem rei. Os caras mais ardilosos, as mulheres mais ardilosas fazem você se sentir importante. Cuidado com as pessoas que te tratam como se você fosse o rei da cocada preta, e você não é. Cuidado com os bajuladores. Bajulador provavelmente tem alguma coisa que está escondendo, algum interesse escuso está escondendo, alguma maldade está escondendo. Cuidado com gente que se vende para você como sendo isso, aquilo, gente de oração, de fé, de não sei o que lá, que ama o pobre, que ama não sei o que lá, que conta para você história de generosidade dele o tempo inteiro. Quem faz tanta coisa assim não fica contando. Você está correndo risco às vezes. Cara, o cara é rico. Cara, fiz um investimento aí de 10 milhões, só tal dia, estou precisando de 100 mil aí, então, mas eu vou ganhar todo o dinheiro no negócio lá, que eu te pago a correção de 20%. Tu me empresta 100 mil aí, te dou, cara, eu vou ganhar lá também, vou dividir contigo, tu é meu amigo. Pensei em outras pessoas, mas você é meu amigo. Falei, se eu tenho que abençoar alguém, eu abençoo fulano. Então tu me empresta os 100 mil, que eu vou te dar 120. 15 dias, 20% em 15 dias? O olho da gente, sim ou não? A ganância é, sim ou não? Você acha que existe isso? Mas não é bom acreditar? Gente, todo dia sai de casa um esperto, para não falar um otário, eu falo um ganancioso. Vai ter negócio. Você precisa colocar diante de Deus as coisas.
e não cair só na sedução da serpente. Muitas vezes você está tranquilo num relacionamento, isso vai te gerar um problemão. Não, a gente está apaixonado. Essa moça namorou 15 anos, o ex-namorado, idas e vindas. O cara bateu nela, continuou com o cara. O cara engravidou ela fez um aborto do cara. E agora está apaixonada por você. Tu tem certeza que tu não está correndo risco nenhum. Tu vai casar. Se o outro cara que ela tem um vínculo de alma fizer assim, você não dança não? Como é que é isso? Eu não estou julgando ninguém, mas você precisa pensar nas situações. Parar de ser otimista. Otimismo é uma coisa, fugir da verdade é outra. Otimismo é uma coisa, não querer ver os fatos, analisar os fatos e decidir em cima dos fatos é se iludir. Aí eu vou vir aqui fazer um investimento aqui na tua loja, pá, não sei o que lá, nós vamos fazer um negócio, vamos expandir, eu vou te apresentar o fulano de tal. Pô, então, a gente podia botar aqui para vender fandangos. Eu conheço o dono da fábrica, pô. Fandangão, meu amigo. Não, a gente podia botar aqui também para vender Coca-Cola. Pô, o presidente da Coca-Cola é meu brother, pô. Tem gente que é o networking ambulante, ele conhece todo mundo, ele sabe tudo. Gente, você está correndo risco. Você vai assinar um negócio, essa pessoa vai se tornar sócio do seu negócio, vai pegar um empréstimo, vai deixar na conta da empresa e vai ficar com você esse empréstimo. Segunda coisa, quando podemos afirmar que uma decisão tomada foi incorreta? Quando provoca queda do caráter. Se o seu caráter caiu, sua decisão foi ruim. Ah, pastor, mas onde é que está isso? No capítulo 27, no versículo 9, a gente lê uma coisa muito triste. Diz assim: quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres. Davi matava todo mundo quando invadia uma vila. O homem que poupou a vida de Saul, o homem justo, o homem correto, agora mata gente inocente. Por que ele faz isso? Porque ele agora tomou uma decisão de viver de um jeito que o leva à perda do seu caráter. Conforme a decisão que você tomou, você está bebendo o que não bebia, você está falando o que não falava, você está frequentando lugares que não frequentava, você está escutando umas conversas da galera em volta, umas conversas que não edificam, que não é conversa para homem casado, que não é conversa para mulher casada. Você está ouvindo convites que as pessoas não deveriam nem fazer para você, sendo um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Estão te fazendo convites que não era nem para fazer para um homem casado, para uma mulher casada. Ah, mas eu falei que não vou, não interessa, não está te respeitando, só te convidar. Não sabe quem você é, não respeita a tua identidade em Deus. Então muitas vezes, uma mentira vai levando a outra. Davi queria fingir que não tinha qualquer vínculo com Israel. O que ele faz? Ele mata gente inocente, para ninguém contar para o rei de Aques que ele está atacando, mas são povos inimigos de Israel. Ele não ataca nunca uma vila de Israel, mas ele quer que o rei pense que ele odeia Israel, que ele ataca qualquer um de Israel, que ele não está nem aí. E ele está mentindo, Davi está mentindo,
Só para se manter na mentira, ele mata pessoas. O homem sensível agora se tornou insensível. O homem que poupou a vida de Nabal, lembram disso? Capítulo 25, poupou a vida dos funcionários de Nabal. Agora ele não poupa a vida nem de mulheres. Será que o seu caráter melhorou depois que você começou esse namoro? O seu caráter melhorou depois que você começou esse negócio? O seu caráter melhorou depois que você começou essa amizade? O seu caráter melhorou depois que você começou a trabalhar nesse lugar? O seu caráter melhorou depois que você começou a ir para essa pelada? O seu caráter melhorou depois que você foi para essa academia? Você tem que pensar nas decisões que você tomou, se o seu caráter melhorou ou piorou. Terceiro lugar, quando podemos afirmar que uma decisão tomada foi incorreta? Quando nossa inspiração para as coisas de Deus ficam paralisadas. Davi pediu para morar numa cidade dos filisteus, não foi? Qual era o nome da cidade? Ziclag. Ele ficou lá 16 meses. E Davi era um salmista. Davi, ele escreveu boa parte do livro dos Salmos. Ele era alguém que produzia, em nome do Espírito Santo, revelações que abençoariam o povo daquela época e nos abençoam até hoje. Quem de nós não é abençoado pelo Salmo 23? O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Durante os 16 meses que Davi ficou em Ziclag, ficou ali com o rei Aques, ele não produziu uma linha para Deus. Não tem um salmo, não tem uma linha de um salmo produzido por Davi nesse período. Não há um único salmo atribuído ao período de Davi com Aques em Gate e Ziclag. Isso aconteceu com o povo de Israel quando foi levado cativo para a Babilônia. O povo na Babilônia ficou decepcionado com Deus. E no Salmo 137, o povo fala assim: como nós vamos adorar em terra estrangeira? A nossa vontade é pegar os filhos dos babilônicos e jogar com a cabeça nas pedras. O povo perdeu o foco da adoração quando foi levado, exilado para a Babilônia. Davi está agora entre os filisteus e o seu foco nas coisas de Deus se perdeu. Sabe, uma decisão é equivocada quando você perde inspiração para as coisas de Deus. Se uma decisão que você tomou fez você diminuir o seu trabalho para Deus, o seu envolvimento nas coisas de Deus, sua vontade de servir a Deus, sua vontade de interagir com o corpo de Cristo, sua vontade de levar pessoas ao Evangelho, sua vontade de trabalhar em alguma área da igreja, montando um time mais forte para a igreja, se isso diminuiu, sua decisão foi ruim. Não, pastor, mas é que eu montei um negócio e agora eu estou ganhando dinheiro. Pois é, você está ganhando dinheiro e você só está preocupado com isso. Você não serve mais na igreja. E quem não serve, não serve. Se eu não dou o meu serviço, eu não sirvo para Deus. Porque Deus trabalha com a nossa disponibilidade. Deus não força a barra. Será que uma decisão em sua vida secou a fonte de algo que você fazia para Deus? Eu conheci uma pessoa que era um instrumento violento nas mãos de Deus, um pregador. Aí sabe o que aconteceu com ele? Ele passou num concurso público para fiscal. E você sabe que fiscal, se for honesto, ele ganha um bom salário. Se for desonesto, ele rouba muito dinheiro dos outros. Sim ou não? E aquele homem de Deus
Primeiro, parou de trabalhar para as coisas de Deus. Porque agora ele tinha dinheiro para viajar no final de semana, ele tinha dinheiro para não sei o quê, ele ia para o clube, ele ia não sei o que lá, ele ficava em hotel. Depois ele não só parou de trabalhar para as coisas de Deus, ele passou a ser corrupto. E depois ele foi pego numa investigação, e eu não me lembro certinho, me parece que ele foi inclusive afastado da função dele. Um cara que era um homem de Deus, mas não estava preparado para o sucesso financeiro. Quando o sucesso financeiro veio, ele relaxou com as coisas de Deus. E depois ele relaxou até com a santidade. Primeiro não fazia nada para Deus, e depois ainda atrapalhava o nome do Senhor. Cuidado. Cuidado. Uma pessoa entrou para uma organização de homens aí, que eles se ajudam, fazem um sinal um para o outro. Aí ele falou para mim: pastor, eu entrei para essa organização e tal. Eu falei: e aí, o que aconteceu? Não, está tudo bem. Muitos anos atrás. Não, é tranquilo, só para a gente se ajudar. Eu falei: tem certeza, cara? Pastor não vinha a culto, vivia lá no outro negócio, nas coisas de Deus, não contava com ele mais. Eu chamei ele e falei: está vendo? Te falei que era porcaria. Você não tem tempo nem para fazer as coisas para Deus, você ainda tem tempo para fazer as coisas para outra organização? Como é que você faz para uma organização e não faz para as coisas de Deus? Como que uma organização é maior do que as coisas de Deus na sua vida? Você tomou uma decisão que toma o seu tempo das coisas de Deus, cara, dá uma olhada. Só isso aí já é suficiente. Meus amados irmãos, talvez alguns digam: ah, pastor, meu trabalho, meu namoro, meu casamento é uma bênção. Se rouba o seu prazer de servir a Deus, não é bênção. Se o seu namoro rouba a sua santidade para servir no altar de Deus, não é bênção. Se o seu casamento está se transformando numa armadura que te impede de estar livre para servir as coisas de Deus, não está sendo bênção. Se os seus negócios tiram de você o prazer de servir, só porque agora você tem dinheiro e você só quer ser servido, não foi bom negócio você enriquecer, era melhor você continuar sendo empregado de alguém. Em quarto e último lugar, quando uma decisão, a gente pode dizer que foi equivocada, quando começamos a lutar por causas do adversário. Tem hora que as pessoas começam a lutar pelas causas do adversário. Você já viu professor de igreja, membro de igreja, mas fica naquele meio ali dos professores ali, com aquelas conversas marxista, comunista, e as pessoas, elas ficam cegas para o que é a fé cristã. Elas não conseguem perceber que a sua fé está sendo agredida por aquilo, e começam a aceitar aqueles conceitos, aquelas ideias. É porque a ideologia disso precisa, é porque é uma questão das minorias, e não sei o que, um discurso que o crente tem que estar fora disso. O crente ama a todos, o crente serve a todos, o crente está muito acima dessas conversas fiadas de dividir a sociedade para manipular. Ele ama o homossexual, ama. Ele ama o índio, ama o índio. Ele ama o europeu, ama o europeu. Ele ama o brancão, brancão. Ele ama o negro, ele ama o negro. Ele ama a gente. Ele ama quem Cristo ama. Mas fica às vezes uns discursos e começa a questionar, e tudo começa, sabe, você ser hipócrita. Nunca deu um centavo para ninguém e fica falando das causas sociais. Vai se catar. Para de mentir. Nunca deu uma oferta, está na creche da igreja, nunca deu um centavo.
Tem a comunidade terapêutica da igreja, tirando o homem da sarjeta, nunca mandou R$1. E quer bancar o apaixonado pelos pobres. Eu não sei se eu estou falando para você, mas talvez você tenha tomado uma decisão lá atrás, que fez você começar a lutar pela causa do inimigo. E você enfraquece o reino de Deus. No capítulo 27, versículo 5, olha o que esse miserável do Davi vai falar. Então Davi disse a Aques: se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades dessa terra, onde eu possa viver, porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Davi chamou o rei filisteu de senhor dele. Davi está se vendendo. No capítulo 29, no versículo 1, diz assim: os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeque, e Israel acampou junto à fonte de Israel, enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100, de 1000. Davi e seus homens iam na retaguarda com Aques. Ele é o protetor do rei filisteu, que odeia o povo de Deus, que odiava os israelitas, que odiava o povo de Deus. Ele apoia a causa do inimigo. Ei, quantos de nós estamos ouvindo conversas e começamos a aceitar certas conversas? Quantos de nós estamos assistindo canais de televisão que afrontam a nossa fé o dia inteiro? Quantos de nós estamos indo no cinema assistir um filme de gente que faz deboche do cristianismo todo ano, nos seus videozinhos ridículos? Eu não separo uma coisa da outra. Se é contra a minha fé, não assisto nada, amigo, não tem mais graça. Não vou no cinema para assistir, não vou num teatro para assistir, não vou consumir a música, não vou nada. Se é contra a minha fé, não quero produzir nada mais. Ué, mas não pode ser assim? Pode ser assim, sim, boicote. Você agride a minha fé e depois conta uma piadinha, eu fico rindo. Imagina só, o cara vem e xinga a tua mãe, e depois conta a piada e você fica rindo da piada. O cara dá um soco na cara do teu pai, e depois ele conta a piada e você fica rindo da piada. Calma aí, cara. Agredi minha mãe não, agredi meu pai não, e agredi minha fé, o meu Deus. Agredir meu Deus é menos importante? Bem lá no fundo, Davi é israelita, mas procura fazer com que os filisteus pensem que ele não é. Ele está se vendendo aos poucos. Cuidado para você não estar se vendendo aos poucos. Quando começamos a lutar as causas do adversário, sem notar, começamos pelas beiradas. Uma decisão que nós tomamos não foi boa, foi errada. Tem muita gente que no fundo é crente, mas a convivência incorpora a forma de falar, de vestir, de agir do mundo. Tem muita gente que ganhou dinheiro e continuou humilde, e tem gente que começa a ostentar. Por quê? Porque começa a conviver com gente ostentadora. E o problema é que você começa a ostentar num nível que você não aguenta. E você que tinha se tornado uma pessoa próspera vai se tornar pobre de novo, porque você começou a conviver num nível de um fulano de tal que pode, você não pode. O cara ganhava no nível de 10 mil, passou a ganhar no nível de 50 mil. Nos 10 mil não tinha dívida, e ganhando 50 mil vai ter dívida. Por quê? Porque começou a conviver com um cara de 1 milhão. E começou a querer ir no lugar que o cara do 1 milhão ia, beber o vinho que o cara do 1 milhão bebia, visitar os lugares que o cara do 1 milhão vivia, ter o carro que o cara do 1 milhão usa, e papapá, e vai ficar endividado. Por quê? Porque cedeu a Satanás. Vejo pessoas que, porque decidiram beber ou fumar, se defendem, dizendo:
Mas na igreja tem gente que não fuma, mas é mais errado que eu. Na igreja tem gente que não bebe, mas faz mais coisa errada que eu. Agora a justificativa para o meu pecado é apontar o pecado do outro. Quando você quiser justificar o seu pecado, aponte o pecado de Deus. Não, eu tenho esse pecado, mas Deus, não, Deus não tem pecado. Então, Ele que é o balizador. Você acusar os outros de pecado, eu sei que tem um monte de gente que tem outros pecados, tá bom, e aí? Mudou sua vida? Apontar alguém da igreja que tem pecado, resolveu o seu problema? Quem morreu na cruz por você não foi membro de igreja, não foi Josué. Quem morreu na cruz por nós foi Jesus. Tem gente que já está defendendo o sexo fora do casamento, porque está tão banalizado hoje, está tão normalizado hoje, que tem gente dentro da igreja que não acha problema nenhum no sexo fora do casamento. Não, estou namorando, estou conhecendo. Está errado, é pecado. Tem gente recebendo a namorada do filho em casa, eles vão para o quarto, eles querem ir para o motel fazer as besteiras fora de casa, é decisão deles, mas dentro da sua casa. Na sua casa, debaixo do seu teto, o pecado acontecendo. Que postura deve ter quem caiu? Será que é partir para a defesa da liberação total? Será que deve partir para uma vida de esculhambação total? Não, precisa partir para o arrependimento. Sem arrependimento não há perdão, sem perdão não há paz, sem paz não há alegria genuína. As pessoas estão legalizando seus pecados, mas estão perdendo a alegria da vida e não estão notando, porque quem está em pecado pode dizer, não, para mim está tudo bem, mas não tem paz, porque a paz vem de Deus. Você está no pecado dizendo que não está nem para o pecado, está tudo bem, não, eu não acho pecado, beleza, mas não adianta, continua sendo pecado, e a consequência espiritual continua acontecendo, e você não vai ser feliz. O que levou Davi à decisão tão equivocada, hein? Duas coisas. Primeiro, um ponto de vista humanista. Davi olhou a situação no capítulo 27, versículo 1 e disse, eu não aguento mais não, qualquer hora o Saul vai me pegar, qualquer hora o Saul vai me matar. Deus tinha livrado ele tantas vezes, mas ele está achando ainda que o Saul vai conseguir pegá-lo. Uma visão humanista, ele tirou Deus da história. E o que levou Davi a uma decisão tão equivocada de morar entre os filisteus? Segundo, uma avaliação pessimista. Ele diz no versículo 1, pode ser que um dia eu venha a perecer. Ele está falando do futuro, e nós não temos domínio do futuro. Nós não temos o domínio do futuro. A minha vida está nas mãos do Senhor. Eu tenho uma cirurgia complexa daqui a 2 dias. O que vai ser da minha vida eu não sei. Compete a mim viver o hoje, e hoje eu estou pregando para a minha igreja. É isso que nós temos que viver. Você não tem o domínio do futuro. Viva o seu presente dando o seu melhor. Viva o seu presente acreditando no que você faz, acreditando no que você prega, acreditando no que você vive. Nós não temos o domínio do futuro, e ele está falando, pode ser que um dia o Saul me pegue e eu venha a perecer. Ele tem uma visão agora pessimista, ele olha para o futuro e ele não confia que Deus já está lá. Quarta-feira, no centro cirúrgico do Samaritano, Jesus já está lá.
O Senhor já está lá. O anjo do Senhor já está lá. O Senhor já está no teu futuro. Viva o seu presente com inteligência. Viva o seu presente com sabedoria. Viva o seu presente com arrependimento e fé diante do Senhor. Não sofra pelo amanhã, porque o amanhã reserva a sua resposta do céu. O amanhã reserva a intervenção do céu. Eu não posso viver agora em função de quarta-feira. Claro que o meu lado humano está conectado com quarta-feira, óbvio. Eu não paro de pensar nisso, claro que não. Tem sangue, tem nervo, igual todo mundo aqui, mas eu preciso viver um dia de cada vez. A cada dia o seu mal, diz a Bíblia. E nas batalhas que nós vamos enfrentar, o Senhor no tempo certo vai nos dar as armas certas. A arma que eu não tenho na mão agora, para quarta-feira, o Senhor vai me entregar na porta do centro cirúrgico. É assim que Deus faz. Nós não podemos fazer como Davi, de ficar olhando para o nosso futuro com tanta desesperança. Sabe por que nós somos pessimistas? Porque os nossos olhos estão em nós mesmos. Nós acreditamos no que a gente consegue fazer. Nós acreditamos até onde a nossa mão consegue tocar. Então, se fugiu do meu controle, eu me desespero. Se fugiu do meu controle, se o diagnóstico é péssimo, se a informação é ruim, se a dívida se multiplicou, se o juiz não foi justo, a gente se descabela, a gente se desespera, porque nós estamos com os olhos em nós mesmos. Mas olha, acreditar no futuro também não é ser irresponsável não, tá? Acreditar no futuro também não é, eu acabei de operar, tem uma luta de vale tudo aí para mim. Acreditar no futuro é você ter coerência, consciência, fazer uma análise de si mesmo, fazer o que você pode, e então confiar que Deus está no seu futuro. E aí, para terminar, a gente olha que Davi entrou num problemão, sim ou não? Ele vai voltar para casa, porque os oficiais não quiseram Davi na luta. Os oficiais não quiseram Davi na luta, e então ele agora vai voltar para casa. Sabe o que aconteceu? Quando ele volta para casa, no capítulo 30, você vai ver que um exército inimigo, invadiu as terras onde Davi estava com sua família, levou cativo todo mundo e roubou tudo. Davi chega, não encontra sua mulher, não encontra amigos, os soldados de Davi não encontraram seus familiares, e bateu um desespero, porque eles não sabiam se eles tinham sido mortos ou não. Davi matava quando entrava nos outros lugares. Será que mataram também as pessoas, nossas esposas? E olha o que diz o capítulo 30, versículo 6. Davi muito se angustiou, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi fez escolhas ruins. Por 16 meses vivia um ambiente perigoso, não notava, seu caráter caiu, começou a guerrear pela causa do inimigo,
E agora, quando ele volta para casa, ele não encontra a família, seus soldados ficam desesperados, porque todo mundo sumiu. E quando ele agora chega ali, a depressão vem, a angústia vem. Sabe o que diz o texto no capítulo 30? Que eles choraram amargamente por horas. Mas depois de chorar diante do Senhor por horas, olha o que acontece. Davi se reanimou no Senhor. Eu não posso afirmar que decisões equivocadas não trarão consequências, mas posso garantir que com Deus podemos dar a volta por cima nas consequências. Davi vai atrás. Davi persegue o exército que tomou suas mulheres, seus filhos e seus bens. Ele encontra um homem no caminho, e o homem está lá porque estava muito doente, estava para morrer. E o homem era um dos servos de um dos invasores. E Davi fala: onde estão eles? O homem fala: você promete que não me mata se eu mostrar? Ele falou: tudo bem. E este homem, que era um escravo egípcio, leva Davi e seus homens ao encontro dos invasores da terra onde estavam. E Davi encontra com vida todas as suas famílias. E Davi recupera tudo que foi roubado. Ei, quando a gente faz escolhas e toma decisões difíceis, as consequências vêm, e muitas vezes não são boas. Mas uma coisa é certa: se a gente se reanimar, se reconfigurar no Senhor, nós podemos reaver o que o inimigo tomou. E é isso que eu creio que vai acontecer na minha vida e na sua vida. E é isso que eu creio que vai acontecer na vida da pastora Valéria, que também está adoentada. É isso que eu acredito, que o que roubaram da gente de saúde, de paz, de bens, de tudo, que nós nos reanimando no Senhor, nós podemos dar a volta por cima, reconstruir essa história.